Então vamos começar. Nós tínhamos iniciado o estudo do Sacramento da Eucaristia e um pouco os seus traços litúrgicos, e creio que na nossa sábado passado ficámos no fim da liturgia da palavra, não foi? Então, a segunda parte da Eucaristia, que nós chamamos de liturgia eucarística, digamos que todo o centro da celebração é de facto o altar. O altar que, como sabemos, tem um lugar proeminente no templo cristão e é de facto o centro. Mas no momento da celebração da Eucaristia, ele, de facto, na segunda parte da missa, digamos assim, ele ocupa o centro. Reparem que na primeira parte temos o ambão, na segunda temos o altar. Lembro-vos aquilo que vos disse ao início, que vale a pena a compreensão disto, que é, na Eucaristia, como nos diz o Concílio, são-nos postas duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Mas é-nos servido um único alimento, que é Cristo. Cristo na palavra, Cristo no sacramento. Daí esta íntima conexão entre ambão e altar, que depois se expressa, e vós arquitetos e escultores e tudo, se expressa muito da maneira como são concebidos, nos mesmos materiais, se calhar às vezes no mesmo estilo de figuração, ou de desenho, ou de coisa, mas de facto que haja essa relação. Claro que quando vocês são chamados a fazer uma adaptação, a coisa às vezes é mais difícil, não é? Porque é uma igreja antiga, que não tinha ambão, e hipoteticamente teria um púlpito a meio da igreja, ou uma coisa do género, e aí poderá ser difícil a adaptação de um ambão com o estilo de um altar, que se calhar está em materiais que hoje é difícil, ou tudo do género. Mas quando se projeta de raiz, nunca esquecer estes elementos centrais da celebração. E de facto, a segunda parte da Eucaristia, e como vos disse, eu sempre com muito cuidado estas coisas, primeira parte, segunda parte, como vos disse, só pedagogicamente é que a gente fala de duas partes da missa, porque a missa é um todo. Pedagogicamente, de facto, usamos um pouco a liturgia da palavra, a liturgia da Eucaristia, primeira parte, segunda parte, mas de facto estamos sempre a referir-nos a um todo, que é a celebração do sacramento. E portanto, a liturgia da Eucaristia podemos estruturá-la a partir dos verbos que na narração bíblica da última ceia, os evangelistas nos dizem que Jesus fez na última ceia. E se repararem, quando lemos Mateus, Marcos, Lucas, vem-nos dito isso abertamente. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu. Estes verbos dão, ou no fundo, estruturam toda a liturgia da Eucaristia. Isto é, a segunda parte da missa. Tomou o pão, corresponde à nossa apresentação dos dons, que nós chamamos, que ainda hoje chamamos, enfim, não é errado, mas não é com propriedade, mas chamamos ofertório. Não é? Porquê? Porque como há recolha das ofertas monetárias e outras, e então lhe chamamos ofertório. Mas de facto é impróprio, com verdade é impróprio chamar este momento ofertório. Porque o verdadeiro ofertório da missa é aquele que a Igreja oferece a Deus Pai. E o que a Igreja oferece a Deus Pai é o sacrifício do Filho, renovado, atualizado na oração eucarística. No fundo, exagerado, a Igreja não oferece a Deus Pai pão, vinho e água. Ele não gasta disso. Que é o que nós levamos ao altar no que chamamos ofertório. O que a Igreja oferece ao Pai é o sacrifício de Cristo da cruz, que a Eucaristia renova. E que se expressa depois nos elementos eucarísticos do pão e do vinho. Mas não é o pão e o vinho que estamos a ofertar ao Pai. Isto vai a ver porque isto toca com a noção de sacrifício.
e a verdadeira compreensão do sacrifício da nova aliança. E, portanto, temos a apresentação dos dons, já falaremos. Deu graças é toda a oração eucarística. Já falaremos hoje dela. Ou, também chamado, tradicionalmente, tem muitos nomes, cânon, prex, oblatio, enfim. Ao longo da história teve vários nomes. Não é? Os nossos irmãos do Oriente gostam muito e usam sempre o nome anáfora, que nós também usamos. Anáfora. Tem, reparem, a própria palavra anáfora tem o sentido que é a oração eucarística, dar graças e elevar louvores. Anafore, quer dizer elevar, dar louvores, elevar louvores a Deus. Reparem que é o mesmo, este mesmo que vem na palavra da ressurreição em grego. Anástasis, quer dizer o elevar-se, o erguer-se, voltar à vida. Depois partiu, é o nosso rito, no fundo são dois elementos que estão no que se chama o rito de comunhão, ou os ritos de comunhão. Que comunhão, que são, partiu é a fração e deu é a comunhão mesmo. Portanto, se vocês repararem, a estrutura da missa, a segunda parte destes dois verbos, que são aquilo que Jesus fez na última ceia. Aquilo que Jesus realizou. Tomou o pão, bendisse a Deus, deu graças, fez a Eucaristia, partiu e distribuiu. E deu aos discípulos. Que estruturam todo o rito da celebração. Comecemos então por falar um pouco da apresentação dos dons. Reparem, terminada a liturgia da palavra, em que a Igreja, no fundo, se alimentou com a palavra de Cristo, se confrontou com essa palavra, se, no fundo, a interiorizou, a meditou, se sentiu interpelado e comprometido com ela, que a transformou em oração, etc. Agora é o momento, digamos, da celebração sacramental. Isto é o momento em que tudo se vai centrar à volta do altar. E a apresentação dos dons é aquele momento da celebração em que se prepara o altar, de facto. Preparar o altar. E de maneira particular, essa preparação do altar, porque nós normalmente temos o altar preparado, temos a toalha, está lá tudo já. Essa apresentação dos dons significa que a Assembleia Cristã, o povo de Deus, leva ao altar, ou entrega ao presidente, aquilo que vão ser os elementos do sacramento. Pão, vinho e água. E estes é que são os elementos fundamentais de levar ao altar. Apresentar os dons é aquilo depois que o sacerdote vai fazer de seguida. Pega no pão, depois pega no vinho e a oração de bendizer e de apresentar a Deus esses dons. E, portanto, os dons saem sempre da Assembleia. Embora, muitas vezes, na nossa celebração, os dons vêm da credência, o acólito traz, ou o sacristão traz, enfim. Mas o sentido mais profundo é que é a Assembleia Cristã, a Assembleia celebrante, o povo de Deus, que leva ao altar os dons, o pão e o vinho. Claro, como vocês sabem, ritualmente isto pode-se fazer simplesmente, portanto, o sacristão, o acólito traz da credência, que é outro espaço, atenção, seus arquitetos, é outro espaço a prever no projeto do presbitério, ou seja, uma credência não pode estar a quilómetros de distância do altar, mas também que não esteja em cima do altar. Claro que há padres que, por comodidade, já o metem tudo ali ao canto. Pode ser uma tabueta. E depois também não deve ser a credência um tabuleirozinho, não é? Que chega ali, coisa. Ou seja, deve ser, por isso é que eu vos digo, são elementos que podem jogar com o mesmo estilo, os mesmos materiais. A questão está onde colocá-los. Uma credência não deve estar em cima do altar, deve ser relativamente recatada neste aspecto. Não é preciso ser exposta, no sentido que a pessoa está na Assembleia e está a ver o que é que está na credência. Às vezes não é conveniente até, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, não se deve reduzir a credência a uma prateleira. Porquê? Porque a credência, muitas vezes, implica ter outros objetos.
outras coisas. Se me dizem, então, mas deve ter um armário, tipo gaveta, tipo não sei. Hipoteticamente, sim. Hipoteticamente, sim. A credência pode-se prever. Eu sinto isso muito. Pronto, numa paróquia as coisas são mais simples, mas na catedral, muitas vezes, nas grandes celebrações, em que há, como em Quinta-feira Santa de manhã, tem 300 e tal padres, quer dizer, mexer naquilo tudo, prever cálices para aquela gente toda, hóstias para aquilo tudo, é preciso uma credência que acaba por ser uma mesa quase enorme que eu tenho que ter ali, porque tenho que ter de 15 cálices, ou quase coisa, não sei quantas píxides, fora ao povo. Portanto, a credência não pode ser unicamente um aparadorzinho, mesmo numa paróquia simples. É evidente que não deve ser. Porquê? Porque a credência pode conter coisas. Pode ter uma gaveta onde eu tenho hóstias. Se vejamos, a missa começou, estão 20 pessoas. E a gente preparou no Pixidezinha 20, ou na Patena. Mas, entretanto, entram mais 20. É mais prático o presidente ou o sacristão ter na credência uma gaveta onde tem um recipiente com hóstias e põe mais hóstias antes de as levar todas para o altar, do que ter que ir à sacristia, abre a porta, fecha a porta, mais armário, mais não sei o quê, e de onde está o prior à espera que chega e mais não sei o quê. Bom, percebe? Há aqui, é um móvel funcional, que muitas vezes pode ter para a Eucaristia cálices, píxides, pode ter muitas vezes ao início o missal lá em cima, pode ter numa exposição do Santíssimo as serpentinas, ou seja, as velas. Portanto, reparem, não projetar uma credência como seja uma consolazinha ali para decoração. Não. E por isso é que eu vos digo, entre um misto de proximidade, sem estar em cima, e de recolhimento, para que não esteja tudo exposto. Quer dizer, a gente pode montar a credência, mas não precisa o povo de Deus estar a vê-la. Se a solução é uma meia parede que não fecha e ela está por ali, bom, isso os arquitetos é que são os artistas e é que pensam essas coisas. Fiz-me entender. Por exemplo, o Padre João, na Basílica de Santíssima Trindade, aquela credência, se a gente vai lá para trás, anda quilómetros para ir buscar as coisas. Mas, de facto, eu já olhei para aquele espaço, onde é que se podia meter mais próximo? É muito difícil. Com descrição. É muito difícil. Uma pedaçada quase no chão. E, portanto, é muito difícil. Não é? Muito difícil. Tem ao lado da presidência, mas não é bem credência. Pronto, ali podemos pôr um livro, mais umas coisinhas, mas pronto. Mas é o exemplo, claro, se aquele painel tivesse uma reentrância ou uma coisa mais a meio, não só nas pontas, poderia-se ali jogar, não é? Pronto. Mas, pronto, fiz-me entender. Portanto, este é o momento em que se leva ao altar o pão vinhado. Estes são os elementos mais importantes. De facto, são os elementos mais importantes. Claro que, na tradição da Igreja, e agora isto, enfim, serve um bocado de coisa, mas na tradição da Igreja sempre houve, digamos, o hábito, por exemplo, que algumas comunidades, conforme as comunidades e o seu meio cultural, de levar ao altar outros dons, que são fruto do trabalho do homem e da comunidade e que só podem ser para os pobres. Sempre houve na tradição da Igreja, por exemplo, comunidades rurais, em que na altura das colheitas, muitas vezes se leva produtos da terra, que se leva azeite, que se leva trigo, que se leva não sei o quê, mas que é verdadeiro dom neste aspecto, entrega. E, portanto, muitas das vezes este momento da celebração é um momento em que se pode inserir de maneira discreta ou de maneira solene, suponhamos, se cria uma procissão ofertorial, ou seja, um conjunto de pessoas que levam ao altar tudo isso. Pão, vinho, água para a missa, o saco de farinha, o saco de não sei o quê, vinho, azeite, esses produtos, ou outras coisas. Suponham que a comunidade envolveu-se numa campanha de coisas para as pessoas necessitadas ou coisas do género, e levam. Ou suponham que os miúdos da nossa catequese andam numa campanha, por exemplo, a comunidade anda a construir a igreja e houve a campanha do tijolo e a campanha da telha e não sei o quê, e aquilo, os miúdos aquilo sintetizam. Isso faz sentido que vá. Não é? Que vá. Esse espaço da mudança, depois, onde é que se põe? Pronto, esse espaço que está dito é que não se põe nada em cima do altar. O altar não é para se pôr essas coisas. Ponha-se à frente do altar, ponha-se à volta do altar e depois, se o presbitério for até bem grande e não sei o quê, pode-se pôr nos degraus, desde que não impeça. Isso depois depende de quem está e quem orienta. Não há uma coisa estável. Porque é visível na televisão, penso eu, que é em agosto.
É Santuário de Fátima. ou é agosto ou é setembro. É de agosto ou setembro. Levam a farinha para as hóstias. Levam o trigo. O trigo para as hóstias. Mas por exemplo, na minha igreja da ilha, agora levam chouriças. Pois é isso que é. Como Todas faz as na missas. época. E às vezes Como eu se vamos para comunidades. Ouçam. Como se vamos para comunidades pescatórias, vem um tipo de coisas. Portanto, não há que enganar. Porquê é que eu vos digo isto? Digo-vos isto. Atenção. Digo-vos isto por uma questão muito simples e ao mesmo tempo muito séria. Este momento da celebração, em algumas comunidades, é dos momentos mais educativos que há. Então levam uma Bíblia para E porquê é que eu vos digo isto? Quando se transforma a apresentação dos dons num folclore de mentira assumida. O que é que eu quero dizer com isto? É fingir que levamos, quando depois aquilo não é arte nem de entrega, nem de levar nada. Que isso é o perigo, por exemplo, passa-se um bocadinho em missas com jovens, ou até com os miuditos da catequese, que é tudo é fingir. E então os meninos começam todos a pensar e a desvalorizar a seriedade deste momento da celebração, que é, este é o momento, como iremos ver, em que todos nós que ali estamos, devemos apresentar a Deus e pôr espiritualmente e materialmente sob o altar aquilo que queremos ofertar a Deus e à sua comunidade. Eu posso não ter nada a dar material numa celebração, ou até porque me esqueci do porta-moedas e não sei o quê, portanto passou o saco e eu não vou nada, mas eu não estou dispensado de pôr sobre o altar espiritualmente a minha vida, a minha semana de trabalho, o meu dia, aquilo que eu quero unir a Cristo para ofertar ao Pai. E depois os bens materiais. Ora, quando nós fazemos deste momento um momento de mentira, ou seja, é tudo a fingir, estamos a ser deseducativos. E o sentido de nos fazermos primeiro nós a oferta a Deus, porque a primeira oferta é de nós próprios, da nossa vida, do nosso dia, da nossa semana, dos nossos projetos, dos nossos sacrifícios. Tudo isso é para pormos sobre o altar, para ser oferecido ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Reparem que é assim que termina a oração eucarística. E, portanto, quando transformamos isso em mentira, estamos a ser extremamente educativos para com as gerações mais novas. E então tudo é fingir. O que é que eu quero dizer com isto? É aquelas cenas perfeitamente de mau gosto, francamente de mau gosto, que vai tudo posto no altar. E o cortejo ao futurial é um cortejo infindo, vai tudo. Vai a bola, vai a guitarra, vai os ténis, vai o telemóvel, a bola é porque é o depois, os ténis é o símbolo da caminhada, a viola é a alegria, e vai não sei o quê, mas ao fim, saca que é meu. Sim, o dono vai lá buscar. Ainda lá ficasse isso tudo. Ainda a gente percebia. A gente percebia. Quando não há coisas ainda mais ridículas, que essas então, os senhores superiores deviam ter juízo, porque mostra que eles têm têm uma noção litúrgica de coisa. Que é, qual é o sentido, por exemplo, neste momento da celebração, de levar uma Bíblia? Ofertar a Deus aquilo que é dele, a palavra. Toma, Senhor, mas toma o quê? Além de ser ridículo, vejam o curto-circuito celebrativo que está nesta concepção, que é, então, depois da primeira parte da missa, onde a palavra de Deus foi proclamada, meditada, cantada, rezada, refletida, transformada em oração, depois disto tudo, é que se traz a Bíblia. Uma pergunta. Espera. É como dizer assim, Vossas Excelências deram um jantar, já serviram o café e os licores a toda a gente, e entram na sala e dizem assim, afinal há sopa, alguém quer? No norte fazem. Está bem. Há mais para depois. Há mais para depois. Ou seja, é anacrónico. É não perceber o ritmo da celebração, porque a primeira parte da missa é que foi toda à volta da palavra. Trazer naquele momento o livro da palavra de Deus é ridículo. Além do mais, tão ridículo que, vejam, que nós já o fizemos antes. Antes. Portanto, e depois ainda coisas de pior gosto. Dou-vos o exemplo.
a 2 de agosto, uma vi eu. No cortejo ofertorial, para mostrar o realismo que era pão e vinho, vem um pão de plástico e um cacho de uvas de plástico. Para pôr sobre o altar. A vontade que eu tinha era, quando chegasse à comunhão, arrancar os bagos e lá, chupa a ver se dá. Nada disto aqui é fingido. Nada disto é fingido. Pior ainda, e com esta termino porque não quero ser mau. Mais do que já fui. Pior ainda, é um momento em que alguém se acha no atrevimento de passar um atestado de burrice a nós e a Deus. Porque se repararem neste momento da celebração, há de sempre aparecer um voz-off. Fulano se mete ao micro e vem uma menina com as coisas e ouve-se assim. São flores. Vocês não sabem. E o Pai do Céu também não. Para que é preciso dizer aquilo? Senhor, é pão. Ele não sabe. E nós também não. Ou seja, ainda vão ali passar um atestado de burrice, como quem diz, é símbolo. Como se o símbolo fosse explicável. Se há coisa que o símbolo tem é que não é explicável. O símbolo fala por si. E reparem que isto passa-se. Claro que com bons intuitos, é para eu participar mais, é para não sei o quê. Está bem, as razões não devido da seriedade nem da boa intenção delas, mas fazem mal. Ora, reparem, este é o momento, de facto, em que a Igreja, celebrante, a comunidade, leva ao altar os dons da vida. Principalmente os mais importantes são aqueles que vão ser a matéria do sacrifício, a matéria do sacramento, pão, vinho e água, e à volta deles tudo aquilo que seja sinal e oferta de uma comunidade e da vida de uma comunidade. Muitas vezes a oferta material, já sabemos que é para os pobres, para os necessitados da vida da comunidade, etc, etc. Agora, o que levamos ao altar fica lá. Não é a fingir. E este é que é o problema sério. É andarmos a infantilizar e a... Porque, reparem que isto ataca fundamentalmente a questão central deste momento da celebração, que é todos nós somos convidados, primeiro que tudo, a fazermos de nós próprios, da nossa vida, dom a Deus e oferta, para unir a Cristo, ser louvado ao Pai. Fiz-me entender? Reparem que neste momento, o que é que consta a apresentação dos dons? Além de trazer o pão e o vinho e a água ao altar, o próprio sacerdote os apresenta a Deus. Reparem que aquela oração de bem-dizer, inspirada um bocadinho nas orações de bem-dizer, que já vem nas bênçãos hebraicas, é o sacerdote bendiz o Pai, mas não está a ofertar. Reparai o texto. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. Para que ele neste momento não diz que vos oferecemos. Ali está a apresentar. E que para nós se vai tornar, agora é que é importante, isto que vos estamos a apresentar, Senhor, e vos damos graças por isso, vai se tornar para nós, mas mais à frente, em pão da vida, ou em cálice de salvação, isto é, em sacramento do corpo e sangue do Senhor. Depois há um conjunto de ritos neste momento que são ritos perfeitamente preparatórios e centralizadores. O lavabo é um rito, primeiro que tudo, higiênico. O sacerdote, até este momento da celebração, pega no missal, vira páginas, pega no incenso, incensa, pega no não sei quê, recebe os dons, portanto, toca em muita coisa. E, portanto, aquele lavabo, naquele momento, na conclusão dos ritos da apresentação dos dons, primeiro que tudo, tem uma função higiênica. O sacerdote purifica as suas mãos antes de entrar na grande oração eucarística, em que o Senhor Jesus se torna presente no seu corpo e sangue, e, portanto, para depois tocar no próprio sacramento. Esta é a primeira função. Depois, ligada a ela, a liturgia foi-lhe acrescentando uma dimensão espiritual mais interiorizante para o sacerdote. Este momento da celebração tem um conjunto de orações que o sacerdote diz em voz baixa. Normalmente o povo de Deus não ouve, mas que são orações que ajudam a interiorizar aqueles momentos. Por exemplo, no lavabo, nós, sacerdotes, dizemos interiormente: lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me de todo o meu pecado. Pai, é uma oração que me ajuda a mim, como Presidente, a interiorizar, ou seja, aquele gesto, primeiramente é um gesto higiênico, não o reduzir a isso e perceber, para lá da lavagem exterior,
há toda uma purificação interior que é subentendida ou é requerida. E depois outros momentos. Portanto, sobre este momento, a apresentação dos dons, estamos entendidos. Claro, ficou claro para todos? Depois entramos na grande oração eucarística. E este é que é o grande momento, a grande oração de toda a missa. É a oração mais importante de toda a missa. E que muitas das vezes na concepção que nós temos é assim um momento em que o padre que diga lá depressa, porque a gente estamos cheios de pressa. Mas não. Notas introdutórias à oração eucarística. É a oração mediante a qual a Igreja faz a Eucaristia, isto é, dá graças a Deus, bendiz a Deus, por tudo, mas de maneira particular, pela Páscoa do seu Filho. E é a oração mediante a qual, pela força do Espírito Santo invocado, Cristo se torna presente no sacramento do seu corpo e sangue. Segunda nota. A oração eucarística é uma oração presidencial. Pertence ao Presidente. Mas ele não a diz em nome pessoal. Ele diz-la em nome da Igreja. Ele diz-la em nome da Igreja. Ou seja, é a oração que ele eleva a Deus Pai em nome de toda a Igreja. Mas é uma oração presidencial, intercalada por aclamações, principalmente, de toda a Assembleia. Todavia, ser uma oração presidencial não quer dizer que a Assembleia não se una espiritualmente àquilo que o sacerdote diz. Mas deve unir-se. Isto é, acompanhar silenciosa e orantemente aquilo que o sacerdote diz para, no fundo, participar e também ser coorante, no fundo, com o Presidente. A terceira nota introdutória. A oração eucarística é um texto onde encontramos, digamos, historicamente, várias correntes. Isto é, na estrutura da oração eucarística há vários elementos, já vamos ver quais, que se enrumam de maneiras diferentes, conforme os ritos ou antigas tradições. O que vai dar origem a três grandes tipos de oração, quatro grandes tipos de oração eucarística. O tipo romano, que é o nosso, o tipo alexandrino, que é a oração eucarística da Igreja de Alexandria, norte do Egito, o patriarcado, o sírio oriental e o sírio ocidental. Ou seja, digamos que nas orações eucarísticas há quatro grandes famílias: alexandrino, sírio oriental, sírio ocidental e romano, que é o nosso. Porquê isto? Tem a ver com a tradição e, como vos dizia, da maneira como se estruturam os elementos dentro da oração eucarística. Vamos então ver quais são esses elementos. Eu vou pô-los aqui para não tirar este esquema, mas prex, oblácio, anáfora. Quais são os elementos? Eu vou pô-los já na ordem romana. Primeiro, diálogo do prefácio. Segundo, prefácio. Terceiro, santo. Quarto, depois do santo. Quinto, primeira epiclese. Sexto,
relato da instituição ou também chamada consagração. Aclamação. Anamnese. Oblação. Segunda epiclese. Intercessões. São triplas. Pela Igreja, pelos defuntos e por nós. Doxologia e o Amém final. Referimos três tipos, tipo romano, tipo alexandrino, Sim. sírio, Oriental, sírio ocidental. a minha dúvida, e permite, desculpe-me a ingenuidade, é sírio. Antioqueno. Antioqueno. Antioquia. Pronto. Ou seja, já vou explicar. Não, Esta é a hora. Eu penso que a dúvida está em que, no fundo, disse 3 e depois acaba por aparecer. A quarta é a romana. Romana, que é sírio ocidental. Portanto, sírio ocidental, sírio oriental, alexandrino e romano. Romano. Ok. Tá. Aqui tem o esquema da ordem dos elementos no rito romano, na tradição romana. O que é que distingue? Vamos, por exemplo, ver tipo alexandrino. Porquê é que há uma oração que chamamos tipo alexandrino? Porque ela não segue esta ordem. Tem uma outra ordem. Começa, diálogo do prefácio. Prefácio. Intercessões. Santo. Tem primeira epiclese, tem segunda epiclese. Esta é a grande diferença. E termina com a anamnese, a segunda epiclese e acabou, porque as intercessões passaram para aqui. Vamos ao sírio antioqueno, ou antioqueno ocidental ou oriental. Só tem uma epiclese, não tem duas. A epiclese é depois da anamnese e nunca antes da consagração. Oriental, né? Sim. E depois é que segue as intercessões e tudo assim. Eu depois posso, amanhã posso-vos trazer uma cópia disso, o esquema todo, ver as diferenças. Ora, vamos então ver o que é constitutivo de cada um destes elementos. Terminou a apresentação dos dons, tudo preparado, o sacerdote fez o lavabo e o sacerdote diz, oremos. Não é? Ou diz, orai irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E a Assembleia responde, receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. E o sacerdote segue a oração conclusiva da apresentação dos dons. No fundo, a oração que faz a síntese daquele momento das nossas, digamos, oblações espirituais sobre o altar e apresenta tudo a Deus. Depois entra na grande oração eucarística. Começa com o diálogo do prefácio. É conhecido o diálogo, não é difícil. O Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Este diálogo é já introdutório e indicativo do que vai acontecer. Primeira saudação, o Senhor esteja convosco. Esta repete-se várias vezes ao longo da saudação. Corações ao alto, isto é, elevemos todo o nosso ser a Deus. Ou seja, estamos a começar uma ação sagrada e, portanto, elevemos, centremos-nos em Deus. Aqui a palavra coração é a síntese do homem. Quando se diz coração, quer dizer o homem todo. Ainda hoje nós dizemos isso, dizer que alguém tem um bom coração, quer dizer que é uma boa pessoa. E, portanto, corações ao alto, ou seja, elevemos todo o nosso ser, as nossas faculdades, a nossa pessoa a Deus. Centremos-nos em Deus. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Quem dera. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Aqui a terceira já dá o sentido. Isto é, elevemos o nosso ser a Deus e vamos dar graças. Que é o que faz a Eucaristia. Bem dizer, dar graças. Temos graças ao Senhor nosso Deus. E nós temos, é nosso dever, é nossa salvação. Temos consciência disso. E depois começa o grande prefácio. Ou seja, o diálogo do prefácio é um elemento de facto importante. Porquê? Primeiro, porque ele centra a Assembleia. Tem a função, primeiro, de congregar de novo, centrar a Assembleia, não a deixar dispersa. Centrá-la em quê? Na ação sagrada, que vamos começar. Depois segue-se o prefácio. Este é um elemento em que se dá grandemente louvor a Deus. É, digamos, o elemento talvez mais visível e mais concentrado do louvor explícito a Deus. É por isso que recebe o nome de prefácio. Porque prefácio vem do latim pré-facere, isto é, fazer antes. É o que quer dizer prefácio. Pré-facere, fazer antes. Fazer antes o quê? Ou seja, dar graças. Quer dizer que há ali um momento em que nós, de maneira intensa, explícita, deliberada, concentrada, damos graças. Toda a oração eucarística é dar graças. Mas aquele prefácio é, de facto, o momento de dar graças. E então vemos o que é que tem o prefácio. Reparem, o prefácio, na estrutura do prefácio, nós temos três momentos, no fundo. Temos a introdução, o corpo do prefácio e depois a conclusão. A introdução é quase sempre invariável, vocês percebem. Reparem que a introdução pega na resposta da Assembleia, é nosso dever, é a nossa salvação do diálogo, e depois o sacerdote reforça essa ideia. É verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, darmos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, a introdução quase sempre é invariável. Muda uma coisa ou outra, mas reforça a ideia. O corpo do prefácio é onde estão os motivos pelos quais nós explicitamente damos graças. E reparem que isso varia de prefácio para prefácio, de tempo litúrgico para tempo litúrgico. Ou seja, na tradição romana, o prefácio é o elemento que mais muda em toda a oração eucarística. Os outros quase sempre são fixos. Varia da oração eucarística, mas são... Enquanto o prefácio não, o prefácio muda. Reparem, nós temos prefácios para os tempos litúrgicos todos. Prefácios de Advento, prefácios de Natal, prefácios de Quaresma, de Páscoa, de Tempo Comum. Temos prefácios para a Virgem Maria, os mártires, os santos, os apóstolos, os pastores. Temos prefácios para batismo, matrimónio, crisma, exéquias, etc. Temos prefácios próprios de Nossa Senhora para a Imaculada, para a Assunção. Temos prefácios, como ainda no domingo passado, para o batismo do Senhor, no domingo anterior para a Epifania. Ou seja, no atual missal de Paulo VI, que não é só do atual, vem dos outros para trás, está uma cerca quase 90 e tal prefácios, somando-os todos. É o elemento mais variável. E, portanto, cada prefácio realça no corpo do prefácio, realça os motivos porque naquele dia nós damos graças e queremos dar graças. E, portanto, é natural que os prefácios do Advento acentuam a ideia da espera, da primeira e da última vinda de Cristo, do Natal do Senhor. Os prefácios de Natal vão louvar a Deus Pai, principalmente pelo nascimento do Verbo e do que isso significa. Os prefácios da Páscoa cantam e bendizem a Deus pela ressurreição do Filho. Os prefácios da Virgem Maria bendizem a Deus e cantam aquilo que Deus realizou em Maria, as obras e as maravilhas que nela fez. E assim sucessivamente. Portanto, o corpo. Claro que, muitas vezes, os prefácios neste corpo ainda têm uma estrutura interna. Porquê? Porque, às vezes, o prefácio bendiz a Deus no seu ser e bendiz a Deus na sua obra, no seu agir. E então nós encontramos no prefácio duas dimensões. A dimensão teológica, ou seja, bendizemos a Deus por aquilo que Deus é em si, o seu ser. Típico disso é o prefácio da oração eucarística 4, já iremos falar dele. E bendiz a Deus por aquilo que é a obra de Deus Pai, aquilo que Ele realizou. Ou seja, temos uma parte teológica e uma parte económica, da economia da salvação. Mas enfim, isso depois já é mais técnico.
E depois termina com a conclusão que também é um bocadinho invariável. Ou seja, depois de darmos os motivos porque queremos bendizer a Deus, porque vós, pastor eterno, enviastes o vosso Filho, criastes o mundo com o vosso amor, distribuístes os bens e as graças, diz, e chega o momento com que ele chega à conclusão e o sacerdote diz, por isso, ou seja, tudo o que acabámos de dizer, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Esta é a conclusão. Mas repare que é uma conclusão. Calma, ainda não chegámos lá. É um maestro muito precipitado. Sobrepõe-se ao Presidente. Repare, a conclusão tem aqui um sentido importante. E é claro que eu vou-vos tocar estes pontos porque tem muito a ver. Permiti-me uma opinião pessoal. Eu sou muito sensível à altura. E uma igreja atarracada, neste momento da celebração, é claustrofóbica. Porque se uma assembleia irrompe com o santo a cantar aclamativamente, a gente parece que estamos todos numa marmita. Uma coisa horrorosa. Horrorosa. A capela da casa sacerdotal, ali na 5 de outubro. Pois, mas essa percebe-se, é metida num prego, é para velhotes, coitados, aquilo, o fol também já não deita muito som, e portanto aqueles santos saem assim, uns santos não sei o quê. Agora, por exemplo, conhecem a igreja de São em Sintra, a igreja de São Miguel de Sintra. Aquele teto, a gente está a celebrar e quase que se tiver mais uns centímetros já estamos a bater de cima. Tudo aquilo é atarracado sem necessidade. Aqui na piscina é sem necessidade. Tinham espaço, tinham tudo. Quer dizer, se irrompe isso naquele dia, por exemplo, a comunidade até uma comunidade que tem instrumental. Sim, porque pode ter instrumental. Não é só órgão, trompetes e não sei o quê. Aquilo que quer dizer, se aquilo começar a abrir os fagotes àquilo tudo, é um estrelhaço, ninguém ouve nada nem aclama. Mas porquê? O problema não é da aclamação. Bom, e reparem que aqui há um aspecto importante, que esta conclusão salienta uma das dimensões fundamentais da celebração. Reparem o que é que diz? Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só. Ou seja, é um dos momentos explícitos onde é nítido que a nossa oração enquanto Igreja Peregrina é uma oração que está unida à Igreja da Glória. Nós vamos aclamar Deus 3 vezes Santo, mas vamos aclamá-lo unido à Igreja da Glória. Aos anjos e aos santos, a Maria e aos apóstolos, aos mártires e a todos que já estão na visão de Deus. E por isso reparai que é um momento, de facto, em que a Assembleia, depois de dar graças, depois de bendizer a Deus por aqueles motivos que ela própria salienta, irrompe com uma aclamação da santidade de Deus. E irrompe não sozinha, mas unida a toda a liturgia do céu. É por isso que os santos, quando são verdadeiramente musicados, elevam-nos. Os santos, quando são bem cantados e musicalmente bons, transportam-nos de facto para outra dimensão, que é a dimensão do eterno, para a dimensão da infinitude de Deus, para a dimensão escatológica. E isto tem que se sentir. Senão, é uma cantilena. É assim uma coisa xoxa. Para a gente, assim, se consolar uns aos outros, mas aquilo não sai dali. Claro que isto depois, um parênteses, e contra mim falo. Quando temos um presidente que reza a oração eucarística, ou moribundo, não é? Ou moribundo, ou, como sucede noutros, tipo Fittipaldi, ou seja, alongaram-se na homilia, já só tem 10 minutos, e a oração eucarística não é rezada, é vomitada, e há 100 à hora, porque ele passa pelo texto como um gato. Cá que isso estraga tudo. Estraga o momento orante. Estraga. Agora, quando temos um presidente de facto que reza a oração, ela é oração, não é declamação, é oração. Portanto, a própria tom de voz, a estrutura, a postura do presidente é de quem ora. E ora em nome de toda a comunidade. Está a elevar a Deus o louvor. Claro que a Assembleia irrompe. Irrompe e canta-o. Parem que o santo é a par do aleluia. O santo é a segunda à grande aclamação da missa. São as duas grandes aclamações da missa. O aleluia e o santo. As duas. Pelo menos uma missa de domingo. E depois o amém final, como iremos ver.
nesse âmbito em que eu sinto essa necessidade de altura. Claro. E não sofre. Porque fisicamente é um momento muito. Não é doxologia, digo, a doxologia. Sim, sim. Pronto, é evidente que aqui implica que o próprio Presidente, o seu tom de voz, introduza-nos, de facto, na aclamação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. E assim, não é? Cantando numa só voz. Sabe que é? Pega até que me tempo todo a arrancar outra vez. Vai lá. Depois temos o santo. O santo é, de facto, a grande aclamação. Bem, o texto do santo é tirado do profeta Isaías, da visão de Isaías da santidade de Deus. Santo, santo, em que Isaías vê os querubins, os serafins e aclamavam: santo, 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 Senhor Deus Sabaoth, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, Hosana nas alturas. E a segunda parte do santo, o bendito que vem em nome do Senhor, é tirado de São Mateus, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É uma inserção cristológica numa aclamação que era o santo, principalmente dirigida a Deus Pai. E porquê é que a tradição da Igreja inseriu este bendito que vem em nome do Senhor, ou seja, lhe deu este acrescento cristológico? Porque para nós cristãos, a santidade de Deus tem um rosto e tem um nome. É Cristo. Ele é o Santo de Deus. E é por isso que lhe acrescentou-se esta parte. Bendito que vem em nome do Senhor, ó Santo nas alturas. Está claro? E não aponta também um bocadinho para o canto do Apocalipse, Sim, claro. em que diante do Cordeiro... O cântico final da escatologia, de facto, em que a Igreja, então, toda redimida, canta a Deus e ao Cordeiro. E canta, claro. Reparem como isto depois... Vocês não são músicos e tudo, mas isto não se compadece com mediocridade musical, não é? Se levarmos a sério isto, e o texto, isto não se compadece com mediocridade musical, como nós temos muito para aí. Nós temos aí uns santos que só por fé é que a gente os canta. Que jogo? É tão medíocre a música, é tão destituída de enlevo, de elevação, que a gente fica... Eu ia gostar. Embora estejam muito difundidos. Isto é como a lepra. Quando começa, ataca todas as comunidades. Mas há santos, enfim, que são uma pobreza, musicalmente falando. Além de pobreza, a música não diz com a letra, contradiz a letra musicalmente, tudo. Já se chama a música pimba litúrgica. Isso já não é. O problema é outro. Vai saber o outro na expressão engraçada, que é o sacropop. O sacropop é. Ou não, ou música de chá dançante. Também há. Nossas